Olá, vamos dar início então à nossa última aula do nosso curso de Panorama da Bíblia e hoje nós vamos falar sobre o livro de Apocalipse. Eu vou colocar aqui o slide para vocês. Então vamos lá à nossa aula sobre o Apocalipse de João. Quando nós lemos aí no livro, nós vamos encontrar o título aí Apocalipse de João, mas esse título ele vem a partir do que está aí formando o conceito desse livro logo nos primeiros versículos, em que diz que é o livro da revelação de Jesus Cristo e que foi escrito por João. A revelação é o significado de Apocalipse. Então aí a palavra Apocalipse tem esse significado, essa tradução que é revelação. A gente precisa entender que o que é Apocalipse? É um tipo de literatura específica ali do povo judaico e também de alguns outros povos daquela cultura daquela época. Quando menciona aí no texto bíblico que é o apóstolo João o autor desse livro, ou melhor, quando o livro diz que é João o autor desse livro, não menciona que é o apóstolo João, mas a doutrina aí que nós temos na igreja, a tradição da igreja, acredita esse livro ao apóstolo João, ele como sendo o autor. O apóstolo João é o apóstolo que foi chamado por Jesus como um dos 12 discípulos que Jesus chama para o acompanharem no seu ministério durante aí cerca de 3 anos da sua vida. E o apóstolo João, ele é aquele que nós conhecemos, segundo o que a tradição diz, como sendo o discípulo amado. Também é mencionado em vários outros momentos das Escrituras como sempre estando próximo a Jesus, inclusive no momento em que ele está sendo crucificado. Nós conhecemos aí também outros textos que foram creditados ao apóstolo João, que é o Evangelho de João e também as outras 3 cartas que fazem parte das epístolas gerais, 1º, 2º e 3º João. E agora nós temos o livro de Apocalipse. Então nós podemos dizer que nós temos um dos apóstolos que forma então um texto com a base literária diferenciada de todos os demais textos do Novo Testamento, porque nenhum dos textos do Novo Testamento tem tanta ênfase numa visão apocalíptica quanto esse texto aí do apóstolo João. E é por isso que ele leva então esse título, Apocalipse de João. Nós temos um período aí aproximado de quando teria sido escrito esse livro, que seria por volta do ano 85 a 90. Tem alguns outros autores que dizem que poderia ter sido até por volta do ano 95 depois de Cristo. Então, se nós temos ali Cristo, a crucificação e a ressurreição por volta do ano 28 28 depois de Cristo, e aí depois disso nós temos o período inicial da Igreja de Atos até por volta do ano 40, e nós temos então o início dos escritos dos apóstolos por volta do ano 51, as epístolas que foram sendo escritas nesse período. Até por volta do ano 70, nós já temos praticamente todos os textos do Novo Testamento escritos, exceto as cartas de João, o Evangelho de João e o livro de Apocalipse, que vão ser os últimos textos a serem escritos no Novo Testamento, segundo achados arqueológicos e também
principalmente o que menciona a tradição. Bom, essa data ela é escolhida porque algumas coisas que João menciona ali nesse texto, a situação histórica parece retratar esse momento. Muitos acreditam que João escreve no período em que quem era o imperador provavelmente estaria próximo de Domiciano a subir ao trono, e por isso muitos acreditam que esse período seria um período de perseguição, mas não perseguição como o de Nero, uma perseguição à igreja, mas uma perseguição em que os cristãos estavam sendo presos e sendo forçados a mudar o conceito deles com relação a Cristo. Então eles deveriam também negar a pessoa de Cristo. Então por isso que muitos acreditam que é um período diferente de perseguição até mesmo do que os cristãos sofreram com o imperador Nero. Bom, uma coisa que a gente precisa prestar atenção aí é que o objetivo desse livro é incentivar os irmãos a viverem em esperança em Cristo, mesmo em fase da perseguição. Quer dizer, João ele escreve o seu texto tentando alcançar toda a igreja ali que ele pudesse e falar para eles, olha, esse não é o momento de vocês abandonarem a fé. Muito pelo contrário, vocês precisam observar que Cristo tem uma promessa muito superior. Cristo tem algo que ele disse que serviria a todos os filhos de Deus, que ele traria a todos que fossem fiéis a ele, que ele abençoaria todos que permanecessem nele. E se vocês fizerem parte disso, como vocês já estão fazendo parte, vocês podem ter certeza que vocês vão receber essa recompensa. Então o objetivo de João é trazer a esperança contrária àquilo que eles estavam vendo. Então o que eles olhavam e viam era uma perseguição que forçava eles a abandonarem a fé, mas o que João estava dizendo era: vocês podem crer no amor de Cristo e confiar na palavra dele, porque o que ele disse, ele é poderoso, ele é fiel para cumprir. Bom, uma coisa que a gente precisa observar aí é que a linguagem desse livro, ela é simbólica. Praticamente toda a linguagem do livro tem uma simbologia que precisa ser observada e analisada com cuidado. E é por isso que esse livro teve muitas discussões e muita dificuldade de leituras e interpretações por muito tempo. Tanto que, qual é o tipo de literatura aí que está nesse livro de Apocalipse? Como eu disse, ele faz parte de um tipo de literatura que já existia. Mas por que o diferencial desse Apocalipse de João? Por exemplo, existiram outros Apocalipses, como o Apocalipse de Paulo, Apocalipse de Moisés e Apocalipse de outros autores, mas nenhum deles foi considerado um livro que pudesse fazer parte da Bíblia. Inclusive, na Bíblia nós temos, no Antigo Testamento, um tipo de literatura apocalíptica ali no livro de Daniel. Daniel escreve no Antigo Testamento e uma parte desse livro fala a respeito dessa visão apocalíptica. E também no livro de Ezequiel, no Novo Testamento, o apóstolo Paulo, na carta aos Tessalonicenses, trata um pouco dessa questão aí, dessa visão apocalíptica. Mas o que é a literatura apocalíptica? A literatura apocalíptica é tudo aquilo que trata sobre os últimos dias. Então João ele está escrevendo o seu livro porque Apocalipse significa revelação, mas a base da literatura apocalíptica é tratar dos acontecimentos
dos últimos dias com relação à ação de Deus sobre o seu povo. E quando a gente olha então para o livro de João, ele traz esse ponto de vista da revelação de Deus sobre os últimos dias. Tanto que quando a gente ouve falar aí de filmes, sempre que se trata de um filme que trata do fim do mundo ou de uma destruição na Terra ou algo desse gênero, eles sempre falam que seja um filme apocalíptico. Mas a realidade é que esse termo passou a ser utilizado para simbolizar ou para significar tudo que tivesse a ver com o fim do mundo, ou com a destruição do mundo. Mas em sentido religioso, ele tem que ver com a ação de Deus, tem que ver com algo relacionado a um plano de Deus também. E por isso que quando nós olhamos para o Apocalipse de João, nós vamos encontrar nele esse traço de literatura apocalíptica. Mas não se trata apenas de uma literatura apocalíptica. E isso é que talvez faça toda a diferença, porque nós temos o tipo de literatura também epistolar, ou seja, ele também tem uma carta, ou tem várias cartas. Nós temos logo aí nos primeiros capítulos, João mostrando que cartas foram enviadas a igrejas, às igrejas da Ásia. E nós temos carta a Laodiceia, a Éfeso, Esmirna, Sardes e tantas outras igrejas aí. E essas cartas foram enviadas com essa intenção de trazer às pessoas uma reflexão a respeito da glória de Deus, a respeito do que Deus vai fazer, a respeito daquilo que Deus vai trazer de bênção para o seu povo e de punição para aqueles que não permanecerem nele ou aqueles que não forem achados em Cristo. Então, nós podemos perceber que a carta de João, ou o livro de João, esse Apocalipse, ele traz também essa literatura, que são as cartas, que foi amplamente utilizado pela igreja aí naquele período. E também no segundo século, vários pais da igreja vão também utilizar dessa literatura de cartas para escrever, para ensinar os irmãos na fé. Outro tipo de literatura que aparece aí no Apocalipse de João são as profecias. Então, nós podemos dizer que o Apocalipse de João é um livro profético. Por quê? Porque a profecia ela tem o caráter, a palavra aí, o termo profeta, é aquele que fala em nome de Deus. E a profecia é aquilo que é uma palavra de Deus, ou seja, é aquilo que traz algo que é da vontade de Deus que seja sabido ou conhecido pelo ser humano. E no caso, João ele está trazendo uma palavra de Deus para a igreja, para o povo de Deus. E em vários momentos essa profecia, inclusive, tem o que nós chamamos de caráter preditivo. E nós precisamos entender que o caráter preditivo das profecias bíblicas não é um caráter de adivinho no sentido popular da palavra. Por isso que no primeiro momento o profeta no Antigo Testamento até foi chamado de adivinho. Mas como esse termo era utilizado também por outros povos pagãos, o termo profeta passou a ser usado para reconhecer o profeta de Deus. E o termo profeta, como eu disse, é aquele que fala em nome de. O termo profeta vem de um termo grego que é profetês. Profetês é aquele que fala em nome de alguém. E a profecia é aquilo proferido em nome de alguém. Então, é aquilo que foi falado por alguém. A profecia é a palavra de outro sendo trazida por outro. Nesse sentido, a profecia é a palavra de Deus. E aqui no Apocalipse de João, nós vemos a palavra de Deus, Deus usando João
como seu profeta para falar da sua palavra. E em caráter preditivo, falar a respeito dos últimos dias. Tanto do que a igreja sofreria naquele momento ali, quanto o que a igreja poderia também e ainda pode sofrer, inclusive nos dias de hoje ou ainda em dias futuros, vindouros. Bom, então o que nós entendemos aí mais sobre o Apocalipse de João? Quando se trata de interpretação de João, esses talvez seja um dos livros mais complexos de serem interpretados no Novo Testamento. E complexo por quê? Lembram que eu disse que o tipo de literatura ele já é um pouco mais amplo. Envolve a profecia, que tem um caráter difícil de interpretação, porque lida com situações tanto históricas que estão acontecendo no momento em que o profeta fala, como também lida com situações futurísticas que ainda vão ocorrer. E também tem a situação de o livro de Apocalipse se utilizar de muita simbologia, inclusive os livros proféticos usam muitas metáforas, muitas figuras de linguagem ali comuns ao povo judeu. E o livro de Apocalipse de João parece que se usa mais ainda de tudo isso, dessa literatura simbólica. E isso desde o segundo século da igreja, assim que a igreja tomou conhecimento desse livro de Apocalipse, essa dificuldade sempre existiu. Por quê? Bom, afinal, isso aqui era da época de João? Isso é algo histórico que aconteceu naquela época de João? Isso aconteceu nos primeiros séculos da igreja? Isso aconteceu no segundo século da igreja? Isso aqui falando agora nos nossos dias de hoje, nós poderíamos olhar, isso aqui já aconteceu em algum período aí, desses 2000 e poucos anos aí, que nós já temos depois de Cristo, ou isso aqui ainda vai acontecer. Então, a interpretação desse livro, ela sempre foi discutida, e por isso criou-se várias escolas de interpretação. Tanto que existem escolas, além dessas 4 aí que eu vou apresentar para vocês, que algumas são tratadas até mesmo como heréticas pela igreja, que algumas negam totalmente a canonicidade do Apocalipse de João. Canonicidade quer dizer a inspiração de Deus. Eles veem que o Apocalipse de João está em contradição com o restante do Novo e do Antigo Testamento. Bom, mas nós temos aí uma visão, um método de interpretação chamado de método preterista. E o que é o método preterista? Esse método, então, ele diz que o que aconteceu ali, o que João está mencionando, dizia respeito ao público para quem ele estava enviando o seu livro. Então, João não está escrevendo com caráter profético, mas com um sentido de avisar o povo, o seu povo, o povo da igreja ali, do seu período, sobre as perseguições que estariam acontecendo. Por que existe essa visão? Inclusive, esse método preterista no meio erudito, é um dos mais conhecidos. Por que esse método é adotado? Porque as outras literaturas apocalípticas, como eu até já mencionei, tinham esse mesmo teor. Para todo autor de literatura apocalíptica, o seu período era o pior momento que estava acontecendo. E eles escreviam para alertar a situação
ao povo e para falar que Deus ele traria o seu reino, a manifestação do seu reino e vingaria o que estavam fazendo ali com o povo de Deus. Para quem concorda com essa visão preterista, João estava falando do Império Romano. Ali no capítulo 13, quando fala da grande besta, ou quando fala do anticristo, estava falando do imperador romano, ali não cabe profecias. Então no livro de Apocalipse, João está falando da situação da sua época. E o que ele está querendo fazer é alertar a igreja para que eles permaneçam em Deus, porque Deus há de vingar o seu povo, e ao mesmo tempo para que eles entendam a perseguição, o teor da perseguição, quem é o verdadeiro inimigo de Deus, e permaneçam firmes do lado de Cristo, ou segundo a vontade de Deus em Cristo. A gente pode observar que há algumas outras coisas que são mencionadas no livro, apesar de muitos estudiosos gostarem dessa vertente, que não deixa a gente concordar com ela totalmente. Apesar de entender que sim, quando menciona, por exemplo, um número ou algumas situações, elas estarem relacionadas ao contexto de Roma, mas Jesus ainda não voltou, não houve muitas coisas que são mencionadas ali no livro nunca aconteceram. Se o milênio ele seja algo real, ou ainda que ele seja simbólico, de nenhum modo ele ainda não aconteceu, ou parcial ou totalmente. Se ele tenha, talvez ele pode até estar acontecendo, dependendo aí de uma interpretação escatológica que nós possamos ter. Mas quando nós olhamos para o texto de Apocalipse, essa visão, esse método preterista de interpretar Apocalipse, ele encontra alguns problemas. E nós precisamos questionar se ele pode ser ou não amplamente aceito, se nós percebermos que principalmente a segunda vinda de Cristo já aconteceu ou não. Bom, depois nós temos aí um segundo método de interpretação que é usado, que é o método histórico. Nesse método nós temos de que tudo o que está sendo mencionado ali no livro de Apocalipse, na realidade ele vai acontecendo de maneira ampla em toda a história, desde o primeiro século da igreja até os nossos dias de hoje. Então, por exemplo, uma coisa que já aconteceu é que a igreja romana seria a grande besta. Esse é um exemplo aí desse método histórico. Então, o Apocalipse é como se ele fosse sendo dissolvido ou sendo relatado por João como uma visão de toda a história. Como se atualmente coisas que estão acontecendo aí nós pudéssemos perceber como sendo eventos históricos que estão sendo relatados ali no livro de João, nesse livro do Apocalipse. O problema aqui é que a dificuldade que existe é quais são esses relatos da história que estão ali no Apocalipse. Por exemplo, o anticristo, segundo esse método histórico, é o Papa. Mas nós vemos aí que, em vários sentidos, nós não podemos encontrar situações históricas que se encaixem em toda a narrativa do Apocalipse. Então nós temos alguns problemas que nos deixariam confusos. Existem alguns teólogos aí desse método histórico que entraram aí em vários problemas quando começou a acontecer a guerra do Afeganistão, depois a guerra do Iraque, depois também existiu ali aquele ataque às Torres Gêmeas nos Estados Unidos, aconteceram guerras contra Israel e depois existiu
a intenção de reconstruir o templo em Israel, depois houve isso e houve aquilo, e em cada situação dessa que foi acontecendo, esses teólogos pegaram o texto bíblico e disseram: esse texto está falando disso. O que acontece é que depois, aquela situação que, segundo eles, levaria ou culminaria rapidamente, em breve, na vinda de Cristo, não aconteceu isso. E simplesmente esses teólogos passaram e depois se levantam outros teólogos com esse mesmo método, reafirmando novas características históricas para o cumprimento ali do texto do Apocalipse. E aí vale para isso enquadrar líderes políticos de vários lugares no mundo, países, pessoas poderosas e tudo mais, com a tentativa de dizer que a interpretação do Apocalipse de João é histórica. E aí nós temos vários problemas de encontrar, principalmente, quais seriam essas. Bom, eu poderia dizer que sim, eu compreendo que esses acontecimentos só podem existir na história. O fato é que, para nós identificarmos quais são todos esses acontecimentos, é que está o problema. Isso acontece até porque são essa linguagem simbólica do Apocalipse. Não, quando nós vemos mencionar ali que ele viu grandes pássaros ou carros assim de outro jeito, não dá para nós simplesmente dizermos que isso são aviões ou tanques de guerra ou que são bombas. Não dá para a gente fazer isso simplesmente porque João ele fala de maneira relacionada à sua época. Então, tem até um filme chamado Armagedon, que eles tentam encaixar tudo isso aí, pegar toda o ideal ali, pegar todo esse acontecimento que João menciona e enquadrar isso com a nossa atual realidade. E desde aquela época para cá, muita coisa já mudou. E aí esse filme simplesmente passou. Um outro filme que menciona algumas coisas também com essa tentativa é um filme chamado Deixados para Trás, que veio a partir de um livro, menciona algumas coisas nesse sentido também. Bom, o outro método que nós temos aí é o método idealista. Esse método aí, ele tenta então fugir dessa questão de achar que na história há cumprimentos para todos os pontos que estão ali sendo apresentados por João no Apocalipse. O que ele faz? Ele tenta pegar a simbologia e mencioná-la apenas no sentido de uma guerra cósmica que existe entre Deus e o mal. E Deus ele já venceu tudo isso. Por exemplo, nós olhamos o que é a besta, o que é o anticristo. Bom, a besta e o anticristo não são pessoas, não são nações, não são reis, não são líderes políticos. Na realidade, eles são qualquer força maligna que se levante contra a igreja, contra o povo de Deus. E no capítulo 12 de Apocalipse, a gente vê que isso também faz sentido, de que há sim uma agência maligna que acontece desde aqueles períodos até os nossos dias. Então, esse poder satânico ele existe sobre a terra e ele tem sim uma intenção de destruir a igreja. Porém, a realidade é que Apocalipse não está falando só de simbolismo, mas está falando também de eventos históricos. Então, pegar todo o livro de Apocalipse e tentar enquadrar nesse método idealista é também um problema. Porque quando a gente faz isso, a gente descaracteriza de que o que estava acontecendo na época de João
e de que o que já aconteceu e que ainda pode acontecer, não dá para a gente saber se é real. Então, por exemplo, se é algo simbólico, a segunda vinda de Cristo, o que garante para a gente que isso é um evento real? Se a gente pegar apenas esse método idealista. Então, que nós apresentamos esses 3 métodos, eles têm algum problema aí que a gente precisa resolver. O último método aí é o método futurista, e esse método, os estudiosos desse método enxergam o Apocalipse, eles concordam que há simbolismo, de que há relatos relacionados à época de João, de que há profecia, de que há uma força satânica que age e de que há eventos históricos que já aconteceram, que ainda vão acontecer. Esse método futurista concorda de que há acontecimentos futuros que vão se cumprir nessa profecia de João, nesse livro de Apocalipse. E aí existem, dentro desse método futurista, 2 grupos, o moderado e o extremo. Esse método extremo também chamado esse método futurista extremo ou extremado, também chamado de dispensacionalismo. O dispensacionalismo, por exemplo, percebe que as cartas às 7 igrejas foram 7 dispensações. Cada carta seria uma era, uma dispensação, e ela foi acontecendo ali e ainda está acontecendo. E a última dispensação seria a última carta à igreja de Laodiceia, que fala de uma grande frieza, de um abandono, de apostasia da igreja e tudo isso. Já uma outra coisa que tem aí de característico nesse lado extremista ou no dispensacionalismo é a diferença ou a distinção de que povo de Deus e igreja, no caso, são 2 coisas distintas. O povo de Deus são os judeus, é o povo de Israel, e a igreja é a igreja. Ou seja, Deus ainda há de levantar o seu povo, de trazer o povo de Israel de volta para adorá-lo. Então, quando João menciona ali sobre povo de Deus em Apocalipse, para esse ponto de vista extremado, para o dispensacionalismo, ele está falando de que Deus irá levantar o povo de Israel. Bom, o ponto de vista moderado do método futurista entende que as cartas não se referem a eras, mas as cartas que João menciona ali logo no início, as cartas que foram escritas às 7 igrejas da Ásia, de fato dizem respeito às 7 cartas escritas à igreja da Ásia. De que isso ali não é algo simbólico, é algo literal. De que existem simbolismos ali, mas que quando trata, por exemplo, de povo de Deus, só existe um povo de Deus, do qual João está falando, e é do povo que está em Cristo. Não há distinção entre Israel e igreja, mas apenas a igreja como povo de Deus, agora que estamos em Cristo. Não há um outro povo salvo de uma outra maneira ou mencionado de uma outra forma no Novo Testamento, e o único povo de Deus que há nesse momento é o povo de Deus, que é a igreja, que somos nós que estamos em Cristo. E nesse sentido há aspectos históricos, e nós não estamos vivendo aí eras relacionadas a igrejas que são mencionadas ali em Apocalipse, mas nós estamos vivendo a história como ela vai acontecendo. E há aqueles fatores os quais foram decretados por Deus e que eles estão se cumprindo e ainda hão de se cumprir. E aí nós temos esse cumprimento, por exemplo, na segunda vinda de Cristo, que Cristo
tomando então e levando o seu povo, que é a sua igreja, e não um outro público qualquer. Depois então disso nós temos eu quero falar agora sobre... antes de entrar nisso, quero mencionar um pouco sobre esses 4 métodos. Então, o método futurista, ele não discorda de tudo que os anteriores falam, mas principalmente esse ponto de vista moderado, ele percebe que há simbolismo, que há o lado histórico, há o lado profético aí que João menciona e trabalha tudo isso, e que não é possível nós pegarmos o livro de Apocalipse e tentarmos inseri-lo na nossa realidade, no sentido de que não é possível nós escolhermos o que na realidade está no Apocalipse. O que estiver ali é aquilo que o próprio Deus fez que estivesse. Então nós não podemos dizer quem é a besta ou quem é o anticristo, mas nós podemos talvez olharmos que existiram vários anticristos, que houve várias figuras relacionadas ou semelhantes à besta. Mas nós não podemos dizer que este ou aquele é o acontecimento final do Apocalipse. Houve perseguições, a igreja ainda acontecem perseguições à igreja, mas nós não podemos dizer que esta ou aquela é a perseguição final ou a perseguição à igreja. Do mesmo modo, nós não podemos declarar que esse momento é a grande tribulação ou aquele outro foi a grande tribulação. Por exemplo, existiram alguns estudiosos que disseram que o período ali de cerca de 1000 anos da Idade Média foi o período do milênio. E ele levou ali cerca de mais ou menos 1000 anos. E aí tentaram colocar que aquilo foi o milênio, aconteceu assim, assado, e depois, hoje, nós não temos aí como provar nada disso. Então, o método futurístico moderado, ele tenta fugir de todas essas projeções que causam, às vezes, mais confusão. Nós ficamos ali, esse método, ele fica com o que o João está falando. O que nós podemos compreender, uma coisa que é fato. Cristo disse que voltaria. Outra coisa, ele voltará. Isso é o básico ali, que pode ser compreendido do Apocalipse de João a partir dessa visão moderada do método futurístico. Então nós temos agora aí uma sugestão de divisão do Apocalipse de João. São 7 blocos. Nós temos aí o bloco 1, que seria o capítulo 1, que fala de Cristo e as descrições e atribuições de quem é Cristo. Por exemplo, quando fala que ele é o Cordeiro, que ele é o Leão, que ele é Senhor, que ele é Rei. Então, o capítulo 1 faz questão de mencionar quem é Jesus, que ele tem o poder, de que ele é Senhor, de que ele é Deus. Então o capítulo 1, esse primeiro bloco, faz essa ênfase sobre a cristologia de João. João faz questão de começar o seu texto mostrando em quem ele confia e quem é Cristo. Aí no segundo bloco, nós temos aí um bloco, vai do capítulo 2 e o capítulo 3, que fala a respeito das 7 igrejas. Ou seria de todos os tempos, como menciona a ideia ali mais do dispensacionalista. Então, as 7 igrejas, se nós compreendemos isso a partir de uma visão moderada, o capítulo 2 e 3 está falando de cartas que foram enviadas às 7 igrejas da Ásia. Depois, no terceiro bloco, nós temos capítulo 4 a 11. A gente pode perceber que aí há um número maior de capítulos aí que tratam a respeito do arrebatamento à volta de Cristo.
Ou seja, é um ponto de vista que fala a respeito do lado celestial do Apocalipse. Então, João agora trata de questões que falam de como é o arrebatamento e a volta de Cristo. Depois nós temos o quarto bloco, do capítulo 12 a 16, que também trata a respeito do arrebatamento e da volta de Cristo, mas agora num ponto de vista da terra. Enquanto nesse primeiro bloco nós temos um ponto de vista celestial, mostrando os anjos, mostrando aqueles que estão já em glória ou em glorificação, nós temos agora do capítulo 12 a 16, nesse quarto bloco, um ponto de vista já terreno. Quem está olhando o arrebatamento, quem está vendo o arrebatamento, quem está vendo a volta de Cristo. E no quinto bloco nós temos do capítulo 17 ao capítulo 18, de novo sobre o arrebatamento, agora sobre o trono da besta. Como é que é vista essa ideia agora, o arrebatamento, de um ponto de vista diferenciado. E nós temos depois o sexto bloco, que vai do capítulo 19 ao capítulo 20, que já fala agora sobre o reino. Como é que vai ser o reino após a volta de Cristo. E por último nós temos o sétimo bloco aí, do capítulo 21 a 22, que trata sobre a cidade santa ou a Nova Jerusalém. Então nós podemos perceber que todos esses blocos foram bem divididos por João, e é interessante que, de novo, a simbologia aí aparece com 7 blocos que podem ser divididos ao Apocalipse de João. Essa divisão, tanto em capítulos, versículos e depois em blocos, foi feita depois por estudiosos aí. E essa particularmente é uma das divisões que eu que eu prefiro, porque ela traz esse tipo de apresentação de Apocalipse para a gente ter uma compreensão ou ter uma visualização desse texto de maneira ampla. Então, quando a gente trata aí um estudo panorâmico de Apocalipse, porque nós já falamos aí dos outros textos da Bíblia, quando nós falamos de um estudo panorâmico da Bíblia e agora de Apocalipse propriamente dito, eu trouxe para vocês essa apresentação de como foi formado o Apocalipse, o que ele é formado, o que ele apresenta ali, o que João traz nesse livro, qual é o seu objetivo, quais são os métodos de interpretação para se conhecer o Apocalipse e agora o que compreende todo o texto de Apocalipse. Desde que João começa a apresentar quem é Jesus, e aí ele termina esse texto falando sobre a cidade santa, que é concluindo sobre o reinado de Jesus. A gente pode perceber uma linha que a gente pode perceber em todo o livro de Apocalipse, é essa linha cristológica de João apresentando desde o início quem é Jesus, o Senhor das 7 igrejas ali, que ele vai mostrando sobre a pessoalidade, a divindade de Cristo, vai mostrando quem é o Cristo que há de arrebatar a sua igreja, de cumprir o seu juízo sobre o mundo, cumprir o seu juízo sobre os poderes das trevas e sobre os poderes que tentam de alguma maneira massacrar e destruir o seu povo, de quem é o Cristo glorioso que reina sobre tudo o que há e quem é o Cristo Todo-Poderoso, Senhor de tudo o que é e que manifesta a sua glória sobre o cuidado de agora estar reinando ali na Cidade Santa, a Nova Jerusalém. Então, se alguém não sei se você gostou, deixe aí a sua curtida nesse vídeo, porque eu estou postando aqui no YouTube. Deixe o seu comentário se você tem alguma dúvida aí no final desse vídeo, deixe o comentário aí e compartilhe. Eu vou deixar esse vídeo aberto para você poder compartilhar. Esse é um curso que eu ofereci à igreja,
um curso fechado, mas que eu estou terminando de elaborar todas as aulas. Eu vou publicar depois ela em um curso que você vai poder fazer. Vou deixar aí embaixo o link do site e algumas aulas, as primeiras aulas já estão disponibilizadas e assim que sair as demais você vai poder fazer também. E eu quero deixar aí essa aula para você. Se você concorda ou discorda de alguma coisa, se você tem um pensamento sobre os métodos de interpretação do Apocalipse, deixa aí também nos comentários para a gente saber sua visão sobre esse texto. E eu agradeço você que acompanhou esse vídeo aqui até o final. Obrigado.